recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 11: e qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedir. Amém? Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, me coloco mais uma vez na tua presença, Senhor, para pedir agora, ó Deus, que eu seja um canal da interpretação da tua vontade sobre a palavra, ó Deus, proferida sobre a tua igreja esta noite. Mais uma vez usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está no mesmo contexto, da oração do Pai Nosso, mas ele para ali e a partir do verso 9, ele vai começar a dizer assim, eu vos digo a vós. Quem que está dizendo? Não é o pastor da igreja, é o próprio Jesus, irmãos. Você vê que a maioria das Bíblias, quando é Jesus que está falando, a grafia é em vermelho, Preto. porque já dá um destaque para quem está falando. Então, Jesus, ele que está falando agora, ele está dizendo assim, porque eu vos digo. Você imagina você está num lugar sendo ministrado pelo próprio Jesus e ele dizendo isso para mim e para você. Eu estou dizendo para você que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra, ele acha. E a quem bate, se abre. Veja bem, Jesus ele continua ministrando, dizendo assim, olha, por acaso, se um filho, pedir um pão, vai lhe dar pedra, se pedir um ovo, vai te dar uma... Nada disso. E ele vai narrando e diz assim, se vós sendo maus, ele está dizendo que nós somos maus, tá certo? E nós somos mesmo. Não tem um cidadão nessa terra, ele pode ser de bom caráter, ele pode ter boas intenções, mas nós somos maus, nós somos maus. Então não tem nenhum bonzinho a ponto assim de se comparar com o que Jesus está aqui dizendo. Então ele está dizendo, se vós sendo maus, porque em determinado momento da nossa vida, nós somos ruins em alguma coisa, nós somos maus, na demora em perdoar, em acessar o perdão, em liberar. Você percebe que muitas vezes a gente usa muitas vezes discriminação, Os nossos filhos são bênçãos, o filho do vizinho que não vale nada. Então Jesus está dizendo isso aí, que é próprio do ser humano, proteger aquele que ele ama e desconsiderar muitas vezes a quem não se ama. E é nesse intuito que Jesus diz, vós sendo maus, ou não é? Vós sendo maus, sabendo dar boas coisas aos seus filhos, que dirá Deus, que é bom, irmãos. Aí ele está dizendo assim, veja, peça as coisas. A Bíblia vai dizer que nós pedimos e pedimos maus, vós pedis e pedis maus, porque a gente pede somente para o nosso próprio deleite, não é assim que a Bíblia diz? A gente só pede para nós. No Antigo Testamento, Deus vai falar diretamente com o povo através do jejum que agrada a Deus. E qual é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus é aquele que você ministra pela vida do próximo, do outro, não de você. Ele diz, se você jejum por causa própria, não é assim? Então o verdadeiro jejum que agrada a Deus é aquele que você assiste a viúva, o órfão, é quando você realmente
realmente ajuda de coração quem está precisando. Esse é o jejum que agrada a Deus. Nós fazemos jejum por causa própria. Não que não deva fazer, porque são propósitos que nós temos em nosso coração e Deus honra esses propósitos. Mas também nós devemos olhar para os outros, né? Ministrar, ajudar. Você vê que todas as vezes que acontece uma tragédia, irmãos, seja de enchente, seja de deslizamento, seja o que for, nós ficamos sabendo de pessoas que tinham tão pouco e acabaram doando mais do que realmente tinha recurso. Você já parou para prestar atenção nisso aí? Aqui em Peruíbe mesmo, todo começo de ano tem enchente. Agora mais, né? Parece que a coisa vai afunilando e cada ano vai ficando, as ruas vão sendo tomadas pelas águas. E aí a gente sempre tem relato de pessoas que não tinham. Eu vi um relato de uma senhora que ela estava precisando de leite, mas ela tinha um pacote de arroz. Aí ela falou assim: não, eu tenho um pacote de arroz, eu preciso de leite para meu filho, mas eu tenho um pacote de arroz. Eu disse: pode levar um pacote de arroz. Olha que maravilhoso isso. E aí muitas vezes as coisas nas nossas vidas, elas falham. Por quê, irmãos? Porque nós investimos em coisas, não é? Nós investimos em coisas. Deus nunca investiu em coisas, Deus sempre investiu em pessoas. E parece que nós não aprendemos isso. O investimento no reino foi sobre quem? Foi sobre sua casa ou sobre você? Foi sobre sua vida financeira ou foi sobre você? Foi sobre tua alma ou foi sobre você? Foi sobre tua família ou foi sobre você? O investimento no reino de Deus sempre foi em cima de pessoas. Mas aí nós não aprendemos, né? E nós esquecemos às vezes isso aí. Ah, Jesus morreu na cruz para me dar uma casa. Onde está escrito isso na Bíblia? Ah, Jesus passou todo o sacrifício, né, do Calvário para que eu casasse. Onde está escrito isso? Para que eu arrumasse um bom emprego. Onde está escrito isso? Na Bíblia de quem que está escrito que o sacrifício da cruz foi para benefício próprio de alguém? Foi para coisas, não foi para pessoas. Tudo aquilo que Jesus, Ele fez e Ele ainda faz, é sobre pessoas. Amém? Você já ouviu algum relato que Jesus foi reformar a casa de alguém? Já ouviu algum relato? Ah, Jesus veio aqui e curou a coluna da minha casa. Mas eu já vi relatos de pessoas que foram curadas da coluna por Jesus. Foram curadas de câncer, foram curadas de tumor. Estava ali num quadro desenganado, o homem dizendo que vai morrer. Jesus disse: não vai morrer agora não. Depois tu morre de novo, mas agora tu não vai morrer. Então, o investimento do reino de Deus é sobre pessoas. E Jesus está dizendo aqui: olha, se você pedir, você recebe. O problema é que a gente pede mal, né? A gente pede mal. E é por isso que eu entendo que quando Jesus conversa com aquele cego, pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O cara estava cego, mas talvez ele quisesse um casamento, casar com uma outra pessoa que enxergasse, né? Então Jesus vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Não era óbvio, se o cara está cego, o que ele quer? Enxergar. Mas a gente pede mal, porque nós temos oportunidade. Eu lembro no Antigo Testamento, quando Salomão vira rei, Deus vai falar com ele diretamente para que ele pedisse o que ele quisesse. Presta atenção, meu irmão. Jesus dá oportunidade para ele pedir o que ele quisesse. Não foi isso? O que ele pede? Sabedoria. Foi isso que ele pediu? Foi isso que ele pediu. Ele não pediu casa, ele não pediu um exército, nada, ele não pediu nada de coisas. Ele pediu algo que viesse diretamente do céu. Ele disse: eu quero sabedoria para lidar com a situação que vai ocorrer sobre a minha vida. Sabe por que a gente desespera muitas vezes? Em casa, com coisas que dão errado na família? Porque nós não pedimos sabedoria, e aí nós ficamos desesperados, porque nós não temos sabedoria.
A sabedoria é a arte de lidar e resolver problemas. Por isso que a Bíblia diz: quer sabedoria, peça a Deus que dá de graça. Então às vezes nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos, às vezes nós pioramos até a situação, sim ou não? Porque falta sabedoria. Uma coisa às vezes simples de resolver, como a gente não tem sabedoria, a gente piora. Aí você fala assim: meu Deus, se eu soubesse, não tinha falado isso. Não, se tivesse sabedoria, saber a pessoa sabe. Ela não sabe do resultado, mas ela sabe que muitas vezes ela pode piorar a situação, mas com a sabedoria não. Então a gente pede sabedoria? Não. A gente pede: Senhor, derrama, né? Como foi cantado aqui agora há pouco: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Poder o que é? O Espírito Santo de Deus, né? Manda, Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conduzida, ela começa a produzir frutos, irmão. Está lá em Gálatas, assim. E quais são os frutos que a gente produz? Quanto mais poder a gente tem. Hoje o povo pede poder para sapatear, para rodopiar, para subir em parede, para fazer um monte de coisa aí. Às vezes você está num culto mega power, blues, né? Cheio de fogo, cheio de não sei o quê, e não tem uma vida restaurada. Não tem, a pessoa sai cuspindo fogo, mas não adianta nada. Primeiro probleminha que ela encontrar, ela vai engolir o fogo com problema e tudo. Então não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus quer para a igreja. E eu tenho dó, não tenho pena, porque as igrejas estão aí buscando fogo, tudo quanto, até fogo estranho, né? E o povo está querendo isso aí, não quer mais o pão e a água. O povo quer recheio. O povo não quer mais a palavra de Deus pregada, tá? Pura, sem mistura. O povo não quer isso. A maioria quer recheio, não é? Você come pão com queijo, mortadela e presunto todo dia? Não. Não. Porque o que sustenta, mas o pãozinho tem, louvado seja Deus, não é? E o que sustenta, o que é? É o pãozinho. O recheio é de vez em quando. O problema é que agora tiraram o pão, que é a palavra, e está só no recheio. Todo o culto é recheio, irmão. É só recheio, só. E aí o povo que inclina para isso aí, né? Inclina para isso. Então a gente pega só pedir e dar-se usado. Só que a gente tem que pedir e saber o que vai pedir. Não é isso? Eu já vi gente orar e falar assim: ai Senhor, pastor, eu queria que Deus me desse um carro. Então pede, mas e a carta? Você já tirou? Ah não, então pede a carta primeiro. Não é? Pede, Senhor, vamos um jeito aí, então, dá graça de poder pagar a carta, para mim poder depois o Senhor me dá o carro. Tem gente aí, irmão, pedindo para casar. O camarada, primeiro tem que pedir um emprego. Tem cara que não quer nem trabalhar, mas quer namorada, quer, né, noiva, quer casar. Vai trabalhar primeiro. Uai. Então a pessoa pede e pede mal. Não é assim? Por isso que Deus está falando com a gente, ó, pedir e dar-se usar. Agora aprenda a pedir. Aprenda. Aprenda, irmãos. Aprenda. Ó, se você está aí, você fala assim: Senhor, eu preciso de um emprego. Tá, que emprego? Eu quero um emprego assim, 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 que eu ganhe mais ou menos isso aqui, e tal, e tal, e tal. É isso que você vai receber. Não é? Você vê outro tipo de emprego. Deus é surdo? Deus não é surdo. Quem está te dando esse emprego? Não é Deus, então. Né? A pessoa fala assim: ai Senhor, eu quero casar, eu quero uma esposa. Qualifica a esposa. Eu quero uma esposa assim, que ela cuide de mim, que ela seja, né,
Que ela cozinhe bem. Esse dia eu vi um vídeo, o camarada tirando sal, Geraldo. Ele gravando assim, ele pegou um pedaço dele. E a mulher tinha feito um arroz, ele pegou, tirou uma lasca de arroz e falou assim: olha, hoje é cocada. Não era arroz. Arroz. Olha só. Ai, meu Deus. Olha, hoje tem cocada. Não é isso? Então tem que pedir bem, Senhor. Me dá sabedoria, Pai, me dá isso, Senhor. Eu preciso disso aqui. Então é aprender a pedir, irmão. Aí eu peço para Deus uma esposa que saiba cozinhar. Vem uma que não sabe nem fritar ovo. Não é Deus que está me dando isso aí, não, rapaz. Se eu pedir uma coisa, estou recebendo outra. Oxi. É ou não é? Você vai lá, vai comer um pastel, pede um pastel, a mulher vem com quibe. Você vai falar que não pedir quibe, não. É pastel. Então pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. As pessoas estão buscando a presença de Deus nos cultos? Não. Não estão, irmão. É muito pouco que estão. A gente está buscando resposta, está buscando isso, buscando aquilo, menos a presença de Deus. Por isso que a presença de Deus para Moisés foi de suma importância. Quando Deus se irrita e fala assim: ó, não pode caminhar sozinho, eu não vou com vocês. E Moisés bate o pé e fala o quê? Se eu não for se comigo, o senhor não for, se a tua presença não for, nós morre aqui, eu também não vou. Então veja como a presença de Deus, ela é importante nas nossas vidas. Mas o povo busca de tudo, né? Menos a presença de Deus, menos a palavra do Senhor. Então nós precisamos aprender com Jesus. Tem uma aula que Jesus nos dá sobre como fazer as coisas. E ele começa lá com a oração do Pai Nosso, né? Já ensinamos desde a oração do Pai Nosso. Como é que a gente começa a nossa oração? Né? Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Pai querido. É só isso que a gente fala. Na segunda parte já vem a mendigagem, não é assim? Eterno e soberano Pai, abençoa minha vida, até começou já. Mas a oração, que é uma oração modelo que Jesus ensina, ela começa como? Pai nosso, que está no céu. Pai nosso, Que está no céu. santificado seja, venha o teu reino e seja feita a tua Vontade. assim na terra como? No céu. No céu. A primeira parte ninguém pediu nada. Jesus está ensinando. Então a primeira parte da sua oração você vai exaltar e reconhecer quem é Deus. Mas a gente já começa, né? Ai, Senhor, meu Deus e Pai. Ai, Senhor, me dá isso, Pai. Me abençoa minha casa, abençoa meu vizinho. Não, que você tem que orar sim. Mas a primeira parte da oração não é essa. É Pai nosso que estás no Céu. santificado seja o teu Nome. Quer dizer que o nome de Deus ele é Santo. Ele é santificado por nós que cremos nele. Né? Venha o teu reino. Qual que é o reino do Senhor? Se ele já falou que o reino dele é nem comida nem bebida. E a gente está, Senhor, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Senhor, abastece. Acabou meu arroz. Deus sabe que acabou seu arroz. O meu. Você acha que Deus não tem olho para olhar para dentro da minha dispensa? Antes de acabar, a gente já está falando. Oh Senhor, a minha lavra está no meio. Glória a Deus. Mas já não teve cheia? Vai encher de novo, irmão. A sua barriga já não teve vazia? E já não encheu e nos vaziou quantas vezes na sua vida? Então nós precisamos aprender a orar e a pedir as coisas para Deus. Sabe, Senhor, eu te exalto, eu te bendigo, o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor é poderoso nos céus e na terra. É assim. Aí, por exemplo, o pão nosso De cada dia. de cada Dia. dia. Não. Irmão, coma seu pãozinho, esqueça do pão da manhã, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu
resgate. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é amanhã. Amanhã Ele dá de novo. Deus sabe que o povo é tão ansioso que quando Ele manda uma maná, Ele fala assim: só pede o que é para hoje. Amanhã eu resolvo. Mas pega o que é para hoje. Quem pegou demais, apodreceu, não conseguiu nem comer. Porque é para o dia, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos cada dia o pão nosso, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Aí a terceira parte da oração, qual é que é? Perdoa os nossos pecados. Jesus está dizendo: exalta, enche a barriga e vai para a parte que é necessária. Vai se arrepender, vai pedir perdão. Não é? Vai pedir perdão. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa mesmo? Ai, Jesus. Perdoa. Perdoa, fica mandando aquele bichinho. Deu pix. Você vê que o perdão está condicionado a perdoar. Jesus condiciona: eu me arrepender dos meus pecados, né? Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Eita, e agora? Quer dizer que Jesus perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, mas se alguém pecar contra mim, eu não vou perdoar, mas eu vou perdoar. Todas as vezes que eu me arrepender, Jesus me perdoa. Por que eu não posso perdoar o outro? Fala isso para mim. Para mim é fácil, explica para Jesus. Porque uma hora eu tenho que se explicar para Ele. Não, meu Deus, perdoa as nossas dívidas, perdoa aqueles que nos ofendem, assim, né? Como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, mas perdoa nós também. Às vezes dá para você: eu vou te perdoar, mas é para você perdoar também. O perdão que eu me arrependo está condicionado ao perdão que eu libero. Se você não libera perdão, Jesus mesmo falou: se você não perdoar, você não vai ser perdoado, não é assim? Não, é Jesus que falou, irmão. Quem é dono da chave dos céus é Ele, não sou eu, não é você. Não é Jesus. Está certo? Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada pelo meu Pai, tanto no céu como na terra. Olha que maravilha. Ele só tem as chaves. Ai, Senhor. E aí as coisas vão falhando na nossa vida, né? Eu tinha um irmão, já faleceu já, não sei se a minha mãe lembra, um baixinho. Ele era irmão daquela Maria do Copo que tinha aqui em Peru, muito famosa lá na Baía dos Prados. E ele ia para a igreja, um tiozinho assim, ele usava um gorrinho. E um dia eu fui orar com ele e falou assim: eu queria que você orasse por mim, porque eu não consigo perdoar. Eu falei: não tem oração para liberar perdão, meu amigo. Perdão é decisão. Você decide perdoar. Tá certo? O senhor tem que orar para Deus quebrantar teu coração. Não adianta fazer essa oração, você está com o coração duro aí. Aí ele: é mesmo? Então deixa para lá. Quer dizer, as pessoas querem o bolo feito, não quer passar pelo processo, né? Não quer. É igual eu falei aqui: a pessoa quer ser advogado. Meu sonho é ser advogado. Parou na 4ª série, vai ser. Estuda, meu amigo. Corre atrás. Hoje tem bolsas aí, ó. Esse dia eu vi um senhor de quase 90 anos se formando. Tiozinho já. Quanto tempo ele vai exercer? Não sei, mas realizou o sonho dele. Amém? Então ele vai dizendo: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a qualquer que nos deve.
Livrai-nos da tentação. Olha que maravilha. Que nós somos tentados, né? Você sabe que até tem tentação que a gente não percebe, né? Por exemplo, alguém vem falar alguma coisa para você de alguém, a gente é tentado a falar da pessoa. A gente é tentado às vezes falar mal, porque alguém vem falar mal e a gente é tentado nisso. E a gente às vezes acaba até julgando as pessoas. Realmente. Por causa disso. Eu sempre falei isso, eu tenho dó da pessoa que me conhece pela língua dos outros. Tenho dó, porque você não sabe. Quer conhecer a pessoa, você tem que conhecer de fato. Não porque a pessoa está falando. Realmente. Então a gente é tentado. E a oração diz assim, ó, livra-nos da tentação, Senhor. Me livra dessa tentação. E se a oração que Jesus ensinou, é a oração que ela é eficaz. E como que vai livrar? Tem coisa que não vai chegar mais em você. Vai livrar você dessa tentação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes nós somos tentados, né? Chega até a ser uma tentação boa, né? Falar de alguém, falar alguma coisa assim, fala, oh, Deus do céu. Só que não é. E livrai-nos do mal. Essa é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias, irmão. Senhor, me livra do mal. O mal pode ser qualquer coisa. O mal pode ser um emprego. O mal pode ser uma amizade. O mal pode ser um relacionamento. O mal pode ser uma viagem. O mal pode ser um monte de coisas que Deus tem que nos livrar. Né? Por isso que às vezes, quantas vezes você está indo para um lugar, de repente você vira do nada para outro lugar, é Deus te livrando do mal, de alguma coisa. Ué, por que eu virei aqui? Porque Deus está te livrando de alguma coisa, de algum mal. Então a gente pede, mas precisa aprender a pedir. A gente busca, o que a gente busca? Por isso que as nossas igrejas, as igrejas de Jesus hoje, está tão mal falado hoje em dia, né? E não é por Jesus, meu Deus, mas é por causa de pessoas que não entram mais na igreja. Um dia entraram por Jesus, hoje estão por cargo, por status, por um monte de coisa, né? Menos por Jesus mais. Eu não me esqueço há 27 anos atrás, quando eu entrei numa igreja. Eu entrei com uma campanha, com um propósito, dedicar com Jesus lá. Olha que maravilha. E eu lembro que eu tinha bebido o dia inteiro que eu bebia, mas como eu falei que eu ia na igreja, eu prometi, eu fui. E aí chegou no final do culto, os irmãos vieram todos me abraçar. Me deu vontade de chorar, não chorei de vergonha, porque eu estava meio atrapalhado ainda, mas eu me senti abraçado, sabe? Aí que eu fui perceber assim, ó, o pessoal fala dos crentes, né, que eles são amorosos, tudo que eles coisas, e é verdade mesmo. É assim? Porque Jesus é assim. Se a gente quer ser cristão, tem que ser parecido com Cristo. Você não tem que parecer com o pastor da igreja, você não tem que parecer com o seu líder. Se ele parecer com Jesus, você vai parecer com Jesus. Os dois vão ficar parecidos com Jesus, né? É isso. Porque quando a gente está agarrado, firme com Cristo, a gente está firmado na rocha, e não importa o que aconteça. A gente pode largar do ministério, mas em Jesus não. As pessoas falam assim, mas eu não vou ali por causa de coisa. A pessoa vai no mercado, ela não sabe quem fez o arroz dela, se foi um demoniado, quem fez, ela pega para casa e leva. Ela não sabe se o dono do mercado é cristão, se ele é católico, se ele é macumbeiro, quem que acha que ele é maçom, quem que ele é. Mas ele vai lá e compra, enche o carrinho, não é? Paga e vai embora. E às vezes para servir Jesus, é tanta exigência, né? É tanta exigência, às vezes para servir Jesus, porque as pessoas não estão interessadas em servir Jesus. Não é assim? Se você estiver passando mal, chegar lá no UPA,
Eu espero que no nome do Senhor Jesus, uma pessoa que está passando mal, chega no UPA, ela não vai perguntar qual é o médico que está aí. Não é assim? Ela não vai chegar lá e perguntar: olha, qual é o médico ou é médica? Se você estiver ruim, pergunta. Pergunta não, irmão, você fica bravo aí, você fica lá, você está passando mal, e o médico às vezes fala assim: qual a cabeça? O médico está demorando, deve estar dormindo, se feliz. Sabe o caminho que eu estou passando? Então a gente não pergunta, irmão. Por quê? Porque a necessidade é a sua vida. Mas as pessoas para servir Jesus colocam um monte de obstáculo, né? Um monte de coisa. Não é assim? Mas quando nós estamos buscando o reino de Deus, buscando a sua justiça, pode acontecer um monte de coisa. E a gente traz para a nossa vida com Deus as nossas frustrações, você acredita? Que é assim, que a gente parece esponja, né? Tem aquela esponjinha que você lava a louça, você coloca ela no detergente, ela fica com esponja. Você coloca na água, ela absorve a água. Você colocar no vinagre, ela absorve o vinagre, não é isso? Você colocar, ela absorve, porque ela é uma esponja. E muitas vezes nós somos assim, uma esponja. Nós absorvemos o que acontece na nossa vida pessoal e transferimos isso para a nossa fé. E isso é muito ruim. Por isso que tem muita gente que está na igreja desanimada, mas muitas vezes ela está desanimada de outras coisas da vida dela, que não tem nada a ver com Jesus. Mas isso acaba, como a gente funciona como uma esponja, e a gente não sabe espremer e tirar o que não é de Deus da nossa vida, a gente embaralha tudo. Aí a pessoa está desanimada lá com a família, está desanimada com o patrão. Aí ela acha que está desanimada da igreja, mas não é. O que Jesus me fez? Não é assim? O que o ministério fez? Para a pessoa estar desanimada? Não. Aí se você fizer uma coisa e colocar: você está desanimado por quê? Como é que está seu casamento? Como é que está o seu trabalho? Como é que está? Como é que está a tua vida sentimental? Aí às vezes a pessoa: meu casamento, pastor, estou no desânimo. Mas aí a pessoa traz o desânimo para dentro da igreja. Lá no seu serviço, como é que está? Estou desanimado no meu serviço. Mas a pessoa está desanimada na igreja, mas não é por causa da igreja, é por causa do serviço. Não é isso? Eu estou desanimado da vida. Sim, mas se anima. Não é desse jeito. Você não pode ser essa esponja que vai transferir para você algo negativo. Entendeu? Então buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando você bate, você tem a expectativa do quê? De que alguém vai abrir, sim ou não? Quando você bate, a expectativa que você tem é de que alguém vai abrir, ainda que demore um pouquinho. Não é assim? É, Deus. Ainda que demore. Você vai bater na porta de alguém que está lá, você espera um pouquinho, espera. É o que está falando. Então, bater e abrir-se-vos-á. Jesus ele vai contar uma parábola, uma história de uma mulher que ela foi importunar o juiz. E aí, por importunar o juiz, chegou uma hora que o juiz atendeu ela, de tanto que ela importunou. E o juiz atendeu, não porque conhecia ela, mas pelo fato de ela estar lá todo dia incomodando, importunando, ele acabou atendendo ela. Então é assim que acontece, irmãos. Bater e abrir-se-vos-á. Qual é a porta que você quer criar para a sua vida? É Deus. Seja em Aleluia. qualquer área da sua vida. Se você bater com fé, ela vai se abrir uma hora. É Deus. Não é a hora que eu estou batendo. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas a insistência em bater na porta vai fazer com que ela uma hora se abra.
Entendeu? Então, quando eu peço, eu recebo. Quando eu busco, eu acho. E quando eu bato, se abre. Por quê, irmão? Glória a Deus. Porque é pela fé. Não foi isso que no início do culto nós lemos, nós ouvimos em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento. Fundamento é alicerce, é estrutura. Então a minha fé, ela deve ser firme. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Às vezes você pede uma coisa, você pede, eu só clarei aqui, o inimigo vem e escurece tudo. Aí o que acontece? A fé já, não é? Às vezes você pede uma coisa, você vai ali e faz uma campanha, Senhor, eu quero que, sei lá, meu marido melhore. Aí na semana o inimigo vai fazer ele piorar 10 vezes. Aí a tua fé, ela balança. Por isso que Hebreus diz assim, a fé é o firme fundamento, é uma estrutura sólida, é sobre a rocha, é sobre Jesus, é sobre a tua fé. Não é? E a prova das coisas que não se vê, você não via acontecendo. Você pede uma coisa para Deus, você tem um propósito, mas a tua fé é firme. Então ela é a prova daquilo que você não está vendo agora, mas os seus olhos vão ver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora essa é a fé que Deus quer que eu tenha, que você tenha. É sair da minha casa para buscar a Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. Não é isso? O problema é que a gente entrega, irmãos, a nossa vida é como se fosse um banquinho, né? A gente entrega às vezes a vida para Deus como se fosse esse banquinho aqui, ó. Seu aqui está a minha vida. Aí você entregou o banquinho que é a sua vida para Jesus. Aí daqui a pouco você chega e fala assim, Senhor, presta um banquinho para mim um pouquinho, que eu preciso fazer umas coisinhas. Aí você tira. Aí daqui a pouco você, Jesus, toma aqui de novo. Aí daqui a pouco é a mesma coisa, irmão. De alguém fala assim, ó, meu Jaqueline, eu vou te dar um carro, mas quem vai dirigir sou eu. Então é meu. Uai! Como que é isso aí? Né? É. Então eu vou te dar um presente que é meu. O presente não é dela, é meu. Não é assim? Eu vou te dar isso aqui, mas quem vai usar sou eu. Não vai ser isso. E às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Ou a gente entrega e confia, e o mais ele fará, ou a gente vai viver, né, a vida fracionada. Quando a gente entrega de fato acontece essas coisas, daqui a pouco a gente toma, as coisas falham, e daqui a pouco a gente já vê que não deu certo, entrega para Jesus de novo, aí as coisas começam a dar certo, aí a gente toma de novo a nossa vida na mão de Jesus e fazer da maneira que a gente quer. Então isso é ruim, não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer que nós realmente confiemos nele, entreguemos nosso caminho para ele, para que ele faça o restante da nossa vida. Não é assim? Jesus fala até sobre a nossa ansiedade, sobre o que vestir, sobre o que comer, não é isso? E Jesus usa um capítulo para dizer, está preocupado à toa, seu pardal, o passarinho, não trabalha e come, não foi Deus que criou? Sim ou não? Sim. Aí ele vai dizer, está preocupado com o que vestir? Olha para o lírio do campo, coisa mais linda. Nem o rei Salomão se vestiu com tanta beleza. Daqui a pouco não murcha, não cai toda aquela beleza, fica só talo. Aí ele vai dizer, se Deus cuida disso, não vai cuidar de vós? O investimento do reino é sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão. Ou a gente começa a crer nisso, ou as coisas vão ficar desse jeito aí, sabe? Um pouco dá certo, um pouco dá errado. Uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste, uma hora eu estou animado. Aí a gente traz essa esponja porque está desanimado com outras coisas e
Já pensou se Jesus desanimasse da igreja? Como seria a nossa vida? Olha, eu estou desanimado com esses crentes aí. Pai, não atende mais a oração deles não. Você já imaginou isso? Porque ele teria motivo e tem, até para estar desanimado, para ver a qualidade da fé que nós temos expressado dentro das nossas igrejas em relação a Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então creia, entrega teus caminhos para Ele. Às vezes não vai acontecer hoje. Tem milagre que é para hoje, tem milagre assim, ó, né? Às vezes a pessoa chega na igreja, já recebe milagre e vai embora, mas às vezes não. Às vezes demora um pouquinho, às vezes demora meses, às vezes a resposta vem numa oração que você faz de madrugada, meu irmão. No outro dia Deus está respondendo. Quantas coisas que já nos aconteceram assim, mas tem coisas que demoram, mas não vão ficar sem respostas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Então o que nós vamos fazer a partir de hoje? Bate lá. Não, viu? Vou dizer, você bate de novo. Não, né? Aí você vai o quê? Buscando. Vai batendo, buscando e pedindo. Pedindo, batendo e buscando. Até você conseguir o que você quer da sua vida. Desistir não é o caminho. Desistir da sua vida com Deus não é caminho. Desistir das suas orações, das suas vitórias não é o caminho. Desistir muitas vezes da família não é o caminho. Às vezes está ruim, não, fica ruim mesmo. Mas se eu usar a fé, e eu pedir, e eu bater, e eu buscar, Deus vai fazer. Amém? Você crê nisso? Amém. Então aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que a gente não pode ter é preguiça, né? Tiver preguiça de buscar, bater, tiver preguiça de orar, de jejuar,